todas e todas presentes, você que está em casa, chegando ainda, né? Louvado seja o nome do Senhor por esse tempo, por esse dia. O Senhor tem trazido para cada um de nós tempos de transformação, mas também de muito cuidado. Nós nos entregamos a Deus pedindo renovo, mas Ele sempre nos ofereceu isso. Ele sempre esteve pronto e preparado para nos oferecer o renovo, o cuidado. Por isso que você esteja de fato atento, né, à voz de Deus, falando aos nossos corações e à nossa consciência e aos movimentos de Deus de transformação por cada um de nós e em cada um de nós. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 14, será o tema da nossa leitura e da nossa reflexão nessa manhã. Um texto bem conhecido. Jesus anda sobre as águas. Mateus, capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 22. Mateus 14, 22, 31. Quero falar sobre fé, quero falar sobre coragem, quero falar sobre liberdade. Por isso, me acompanhe com a Bíblia. Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Nos acompanhe nessa reflexão. Saiba que a nossa oração se destina a você, a sua família, a sua casa, para que nós também estejamos juntos, mesmo que não seja presencial, que nós estejamos juntos em oração, em coração, né? Por isso, Mateus 14, no versículo 22, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subindo sozinho a um monte para orar, ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, disseram aterrorizados: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Oremos. Curve a sua cabeça e consagre o seu coração e mente ao Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, exaltamos o seu nome por tudo que fizeste aqui nessa manhã. Obrigado pelas canções, pelas músicas. Obrigado pelos encontros, pelos abraços, pelos reencontros. Obrigado pela oportunidade de rever e viver, Senhor, essa experiência com os nossos amigos espirituais. Pedimos que o Senhor fale conosco através dessa palavra. Que não seja uma simples mensagem, mas que seja a sua voz falando à nossa consciência e ao nosso coração. Por isso, usa-nos também. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a sua voz e fazer com que essa compreensão seja datada ao nosso cotidiano. Esse é o nosso pedido, o nosso desejo. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu gosto de histórias,
e escuto histórias. E sempre escuto as histórias das pessoas com quem eu me encontro, com quem eu convivo, e até das pessoas que eu não conheço, porque também me desperta essa curiosidade. Eu quero escutar as histórias, quero saber a respeito das histórias, e em algum modo também, quando escuto histórias, me coloco num lugar de uma certa intenção de ajudar as pessoas. Eu tenho um coração voltado para isso e quero sempre tentar ajudar pessoas a atravessar, né? Fazer as suas travessias, né? Então, penso muito a respeito disso, e quando ouço histórias, quero compreender quais são as dificuldades, quais são as intenções, os desejos. E se cabe a mim poder ajudar, eu quero estender a mão, quero abrir caminhos, quero gerar possibilidades. E sei que sempre há a atenção da história que conta a respeito daquilo que você conquistou, e há histórias também que falam a respeito dos tempos difíceis. E todo mundo passa por tempo difícil, todo mundo passa por uma dificuldade, ou já passou, se não passou, vai passar, porque não tem como. As dificuldades, elas batem na nossa porta, elas não pedem licença, e de repente histórias difíceis também nos tocam, né? E muitas histórias difíceis que eu ouvi, elas não aconteceram por falta de acreditar. Nem sempre uma história difícil chega até nós por causa da falta de fé. Entende? Então, há histórias difíceis que acontecem mesmo no campo da fé, mesmo no campo do acreditar. Porque em cada história contada e percebida, havia ali um tipo de fé, havia ali uma qualidade de fé. Ou talvez uma percepção do que acreditar, ou em que acreditar. O problema talvez estava exatamente nesse lugar, que é o lugar do acreditar. Porque quando a gente fala que acreditamos em algo, quando nós falamos que depositamos fé em alguma coisa, a pergunta que deveria vir é: fé em quê? Nós acreditamos em quê? Em que você acredita? Qual é a fé? Ou em que você coloca, em quem você acredita a sua fé? Porque nós somos seres que somos ligados a essa percepção. Nós sempre acreditamos nas pessoas, acreditamos em Deus, mas também, se não acreditamos em Deus e nas pessoas, buscamos outro campo para depositar a nossa fé, o nosso acreditar. Né? Há quem diga também que um ateu que diz que não acredita em nada, deposita a sua crença em alguma coisa, ainda que seja em si mesmo, mas acredita em alguma coisa. Então, há várias formas de se posicionar quando nós falamos que acreditamos, quando temos algum tipo ou alguma qualidade de fé. E o desafio é tentar entender aquilo que de fato que nós acreditamos. Porque se não fazemos da nossa crença e da nossa fé só uma arte, né, do cotidiano, uma arte da vida. Como os Paralamas cantaram, né? A arte de viver da fé. Só não se sabe fé em quê. Então, não quero me perder nesse campo de viver da arte, da fé, mas não compreender a fé da qual eu deposito, da qual eu digo que creio. Então, quero compreender essa fé. Que tipo de fé nós temos? Que tipo de fé, ou que tipo de ação de acreditar nós aplicamos à nossa vida? Como é que nós organizamos a nossa fé? Como é que nós percebemos a composição da nossa fé, do nosso acreditar? Será que a fé é como se fosse um elemento de
Um elemento não, um alimento, vou usar essa referência. Será que a fé é como um alimento? Porque há muitas pessoas que usam, né, e eu já também usei muitas vezes esse olhar, né, de saciedade, né, quando eu estou em comunidade, quando eu estou com a comunidade, com a igreja, quando eu estou nesse ambiente de fé, eu me sinto alimentado pelo Senhor. Mas que tipo de alimento eu recebo quando digo que acredito em Deus? Porque há tipos de alimentos, e tem alimento fake, sabia? Sabia que tem coisa que tem gosto, por exemplo, de frango, mas não é frango? Sabia que tem coisa que tem, né, gosto e sabor de laranja, mas não é laranja? Então, dentro desse arquétipo, a fé também se localiza. Porque há muitas vezes que nós buscamos uma fé, ou depositamos a fé em algo que tem gosto de Deus, mas não é Deus. Parece Deus. Tem textura. Porque no campo das sensações a gente é enganado mesmo. Tem textura, tem visual, tem jeito de Deus. Mas quando você pega assim o fruto, é de cera. Está pintado. É fake. Então, que tipo de fé nós queremos como estrutura para o nosso cotidiano, para a nossa vida? Obviamente que não é uma fé iludida. Obviamente que nós não queremos uma fé que nos engana. Nós queremos uma fé verdadeira, uma fé real. Por isso, para que isso aconteça, nós precisamos depositar essa fé, o nosso acreditar em um Deus real, em um Deus verdadeiro. Em um Deus que se faz presente. Porque senão nós fazemos desse instrumento fé como um anestésico. Que pode até tirar a dor por algum instante, mas também nos limita para o avanço. Nos coloca num lugar, sabe, de uma certa paralisia existencial. E é isso que eu não quero, e eu oro e luto para que a nossa comunidade não se enxergue dentro desse ambiente de não avanço, de não respeito e percepção da sua existência, da sua humanidade e da sua participação no mundo. Então, é dessa forma que a fé dificulta a nossa ação e Jesus propõe um outro tipo de fé. E é sobre isso que eu quero falar. Jesus nos propõe uma fé que nos leva à coragem. Jesus nos propõe uma fé que nos leva ao lugar de reação. Nós somos chamados por Deus para reagir à vida. Nós somos chamados para a vida e a se encorajar a enfrentá-la. A despeito de qualquer adversidade. Não se entregar na primeira adversidade, no primeiro receio, na primeira tormenta. Não se entregue, não se curve, não baixe a cabeça, mas olhe adiante, sabendo que haverá oportunidade de avanço, mesmo que os seus olhos não consigam perceber essa possibilidade. Saiba que você não está sozinho. E aí entra esse elemento que nós chamamos de Deus, é o nosso Criador, é aquele que se fez presente, que se prometeu presente. O Deus Emanuel, eu estarei convosco. Eu não deixarei nenhum de vocês, eu não te desampararei. Essa presença de Deus transforma as nossas vidas e nos coloca em movimento. Jesus nos lança ao movimento. E ao movimento de transformação, de redenção. Porque quando somos transformados, estamos nos redimindo, mas obviamente também influenciando pessoas a serem transformadas, para que essas pessoas também sejam redimidas para um lugar de libertação. As pessoas me questionam sobre a religião, e a religião, para mim, nos coloca dentro desse espectro de uma fé ambígua, uma fé que tem duas características, e nem sempre elas são compatíveis uma com as outras. Por isso eu faço esse contraponto, dizendo que, cuidado,
Existe uma fé que ela pode ser fake, ela pode te colocar num lugar de não avanço. Ela pode te colocar num lugar em que você não consegue se colocar a ação, atribuir ação. Em que você só fica preso sobre os dogmas, sobre os jeitos, sobre as formas, e aí constrói-se, né, a religião, uma caixa em que você tem que se enquadrar dentro daquela caixa, porque se você não estiver conectado àquele padrão, você não vai avançar, você não vai para o céu. E aí você fica angustiado, porque aquela caixa quer que você seja um ser humano perfeito. E a nossa humanidade não nos permite a isso. Porque nós precisamos de uma intervenção de Deus que nos transforma continuamente e que essa perfeição, ela vai se completar no dia do nosso encontro com o nosso Salvador, no dia da plenitude. Mas enquanto não somos plenos, trilhamos o caminho da plenitude e de transformação cotidiana. O Rafael de 5 anos atrás é diferente do Rafael de hoje. E será diferente daqui 5 anos, porque estamos em constante transformação, né? Por isso, a fé ela não pode ser uma proposta de ilusão, ela não pode ser uma proposta também castradora. A fé não pode ser uma proposta que também nos lance a um lugar de aprisionamento. Não pode. Pelo contrário, Jesus, por sua vez, nos apresenta uma fé livre. Uma fé libertária e libertadora. Quando Jesus nos apresenta um ambiente de fé, Ele nos coloca nesse lugar de conforto. E é um conforto de liberdade. Você tem liberdade em querer acreditar em Deus ou não. E tem liberdade em tornar possível aquilo que Ele sonhou para cada um de nós, ou rejeitar. Ele não nos pega e nos força a ser aquilo que Ele quer. Pelo contrário, Ele quer ser um parceiro. Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ajudar, propondo, abrindo caminhos, fortalecendo a nossa consciência, o nosso entendimento. Porque somos frágeis e precisamos disso, e Ele vai nos dando, né, todas as coisas, para que a cada ciclo da nossa vida uma transformação aconteça. E nesse caminho de transformação, liberdade, plena liberdade. E quando eu falo de liberdade, falo de uma fé feita de seres humanos livres, e liberdade é muito diferente de libertinagem, nunca confunda isso. Liberdade e libertinagem são coisas totalmente diferentes. Uma pessoa libertina é uma pessoa dissoluta, uma pessoa que não tem compromisso, né? Uma pessoa que é mal educada, que fala o que dá na telha e acha que é normal isso. Então, uma pessoa entregue à imoralidade, à falta de respeito, à indisciplina, isso é uma pessoa libertina. E nós não fomos chamados para uma fé libertina. Nós fomos chamados para uma fé de liberdade. Nós não queremos negligenciar as nossas obrigações, mas nós queremos assumi-las com responsabilidade, porque Jesus nos constituiu para sermos responsáveis. Ah, é, Rafa? É, porque senão Ele não nos colocaria num jardim. Ele não colocaria a criação no jardim e diria, cuide do jardim. Então, quando Ele nos cria, implica sobre nós uma responsabilidade. E é interessante, a responsabilidade ela está ligada ao autocuidado e ao cuidado com o próximo, com o outro e com as coisas. Por isso, uma fé em Deus implica em cuidar de si mesmo, cuidar das pessoas que estão à nossa volta, cuidar dos animais, cuidar das plantas, cuidar do jardim, cuidar da natureza, do ar que a gente respira,
da água que a gente bebe, do lixo que a gente produz. Essa noção completa nos levanta como humanidade plena, como humanidade viva. Por isso, quando falo de liberdade, falo de uma qualidade de liberdade que gera fé num espaço de encorajamento e num espaço de emancipação. Quando falo de coragem de Deus, falo de um Deus que nos prepara para o enfrentamento, sim. Por exemplo, nós estamos chegando a uma reta final de uma pandemia e tivemos que aprender a enfrentar esse tempo difícil. Mas mal terminou a pandemia, já tem uma guerra anunciada. Mal terminou a pandemia, tem eleições no Brasil. Copa do Mundo, os feriados, a dificuldade de trabalho, a falta de emprego, a falta de organização social, de respeito, a fome, os problemas sociais do nosso país, as dores, que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido. Eu tive a experiência, e alguns sabem aqui, quase todos sabem, que na última semana eu recebi um casal de fora do país. E uma das percepções deles era essa pobreza, essa dor, essa injustiça social que acontecia e que uma pessoa de fora consegue ter uma sensibilidade maior. E a gente às vezes passa desapercebido porque está em todos os lugares. É um sujeito na calçada, é uma criança no farol, é uma placa dizendo estou com fome, é a falta de emprego, são famílias, né, que estão sendo destruídas. Outras conversas, outros amigos, outras rodas que eu participei de pessoas que estão terminando seus relacionamentos, gente que está saindo de casa, gente que está em constante guerra familiar, dissensões, né? Pessoas estão desequilibradas, perturbadas, né, nas suas emoções e que reagem com respostas extremamente do mal, né? Gente que tem o prazer de fazer o mal para o outro. E aí, diante disso, como que a gente sobrevive? Nós precisamos de uma fé engajada e de uma fé que nos liberte de todas essas tensões. E essa fé que nos liberta vai precisar reorganizar o nosso olhar, vai fazer, né, com que o nosso olhar seja reorganizado, para que o mal do mundo não cometa em nós uma doença, que o mal do mundo não nos fragilize, não aplique em nós uma perda, uma paralisia, uma falha. Não, nós não queremos isso. Nós queremos enxergar o mal, nós queremos enxergar os malfeitores, nós queremos ver a vida como ela é e queremos responder a estes com vida, responder a esses com misericórdia, responder a esses com amor, com responsabilidade, com afeto, com respeito. Por isso, emancipação não é abandono. Não é abandono, pelo contrário. Emancipação é compreender que nós estamos sendo capacitados por Deus para acolher a outros. Emancipação é quando Deus olha para você e fala: filho, vai. Vai que é a sua hora, é o seu momento. E se tiver alguma dificuldade, saiba que eu estou aqui. Mas vai, em ação, né? Saca o seu currículo, vai para aquele curso, vai para aquele teste. Mergulhe nos seus estudos, nos seus objetivos. E saiba que eu te capacitarei. Mas vai. Não é uma varinha mágica que vai fazer você um super capacitado. Não, pelo contrário. Tem trabalho, tem luta, né? Tem ação. Porque é isso que vai fazer com que nós sejamos de fato agentes com essa força, com essa fé firme, né,
encorajada e focada na motivação que Ele mesmo nos implica, né? Por isso, algumas forças, algumas capacidades e alguns recursos, eles parecem que só chegam para nós no olho do furacão. Uma tormenta. Jesus, quando vê a tormenta, vê o barco distante e vai até o barco. Simples assim. Jesus termina de orar e procura os discípulos. Quando chega no local, ele diz: o barco não está aqui próximo, porque ele teve que se afastar por conta das ondas do mar. Mas ele continua andando sobre aquela tormenta e chega próximo do barco. Quando os discípulos veem um corpo andando sobre as águas, eles ficam com medo e atemorizados dizem: é um fantasma. E Jesus imediatamente diz: não, calma, não é o fantasma, sou eu. Sou eu passando pela adversidade e mostrando o poder que tenho sobre todas as coisas. E Pedro, ao perceber isso, disse: Jesus, deixe-me desfrutar dessa experiência. E Jesus imediatamente fala: vem. E Pedro anda sobre as águas. A única questão é que quando o mar começou a se agitar mais e mais e mais, Pedro esmoreceu e começou a afundar. E onde que estava toda aquela confiança quando ele olhou para Jesus e falou: eu quero desfrutar disso? E para onde ela foi que o fez afundar? Mas é extraordinário pensar que nos últimos versículos Jesus estende a mão imediatamente para Pedro e o socorre. E é nesse momento que nós percebemos essa presença de um Deus que atribui redenção plena a cada um de nós. Então, seguimos. Vamos adiante. E perceba que Deus está dando a oportunidade que eu e você, que todos e todas possam andar sobre as águas, caminhar em tempos difíceis, transcender as nuvens carregadas, passar ou atravessar o dia mau. O Senhor nos deu essa capacidade. Por isso, revista-se de uma fé que lhe traga encorajamento para o dia de amanhã, coragem para segunda-feira ou para segundas-feiras, né, que virão. Coragem para chegar adiante daquilo que Ele nos prometeu, daquilo que Ele nos confiou, e se ver capacitado e avançar. Por isso, diante dessas surpresas, né, que nos acontecem, a gente fala: meu, como que eu consegui passar, né? Como que eu consegui atravessar esse dia mau? A tempestade tão grande, o tempo tão difícil, como que eu cheguei até aqui? É porque nós perseveramos na travessia. Você veio aqui talvez para saber o que Deus vai fazer, né? Eu vou ler Êxodo, capítulo 3, versículo 13, em que Moisés pergunta: quando eu chegar diante dos israelitas, o que eu vou dizer? Deus confiou algo grandioso para Moisés. Moisés chegou diante de Deus e falou: tudo bem, entendi a missão, mas não me sinto capacitado para tudo isso. Quando eu chegar diante dessa situação, desse momento, diante deles, o que é que eu vou dizer? E no versículo 14, Deus responde a Moisés: eu sou o que eu sou. E é isso que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou. O eu sou me enviou. Eu quero que você saia daqui com uma simples frase: Deus é uma presença.
Deus é uma presença. Porque Ele te confiou vida e te confiou oportunidades para que você possa seguir a vida, se deliciando dessas oportunidades e fazendo com que essa capacitação existencial de amor, de graça, alcance tudo e a todos que estão à sua volta. Por isso, se dê essa oportunidade de viver uma vida livre, da qual Deus nos apresenta. Não pare, coloque a sua fé em ação e faça com que o ide, seja o resultado do Evangelho em sua vida. Ide, e levai o Evangelho. Anunciai o Evangelho. Não só com a boca, mas também com as atitudes. Com o seu modo de ser no mundo. Deus é uma presença e Ele nos instiga a estimular também a prática da sua presença em nossas vidas, em todo tempo e em todo momento. Que Deus nos abençoe. Queria que você fechasse seus olhos e que sobre esta reflexão, sobre esse pensamento, você se ancorasse. Faça uma oração ao Senhor e diga a Ele o quanto você quer viver sobre essa ótica de uma fé livre, de uma fé libertadora. Porque a fé em Deus nos dá liberdade. A fé em Deus nos dá a capacidade de viver livre de toda a assolação, de toda a tormenta, nos dá a capacidade de andar sobre as águas, de caminhar sobre as dificuldades, e que toda a opressão, que toda fala de maldição, toda postura negativa, todo discurso do mal, que eles venham cair por terra e que nós possamos passar por cima dessas dificuldades e desses argumentos infernais, propagando a graça e o amor do Senhor. Por isso diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui e usa a minha vida, usa a mim. Faça, Senhor, com que a sua graça, o seu amor e que a ação dessa qualidade de liberdade aconteça em minha vida. E que as pessoas possam compreender esse meu novo caminhar e essa minha nova postura no mundo. Porque eu quero ser um jovem, um homem, uma mulher, um ser humano novo, ressignificado, transformado, a tal ponto de das pessoas olharem para nós e perceberem tamanha luz, tamanho afeto de Deus em nós. Diga ao Senhor: usa a minha vida, Jesus. Faça essa oração. Senhor meu Deus, nós derramamos o nosso coração a Ti. E queremos fazer com que a nossa fé depositada a Ti seja viva e livre, como o Senhor é. Que nós possamos formatar em nosso coração o entendimento de que tudo que nos aprisiona deve ser tirado. Porque o Senhor nos deu um caminho de liberdade, de renovo, e que essa liberdade seja o estímulo para as próximas gerações, que toque a vida das crianças, dos jovens, a partir do nosso posicionamento. Vida livre é o que desejamos. Uma fé redentora, uma fé compatível ao amor e à graça que o Senhor implica em cada um de nós. Nós Te exaltaremos, Pai, para todo sempre.
e nos entregaremos para que sejamos juntos uma comunidade de fé, uma igreja viva que sinaliza o reino em todo lugar em que chegarmos. Sejas tudo, Senhor, em nós. Essa é a nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Com suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo esteja sobre a vida de todos e todas. Que sejam todos impactados pelo amor, pela graça e pela fé viva que o Senhor nos oferece. Que você tenha uma semana abençoada, dentro dessa perspectiva, livre, e que você possa expandir essa liberdade de Deus a todos e todas à sua volta. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.